Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho e se dedicando aos estudos, certo? Como primeira dica, turma, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações. E sempre que for possível, você vai printar a tela. Aquele gráfico, tabela, figura, aquela questão que chamar a sua atenção, printa a tela, passa para o seu caderno e você vai continuar com os estudos, beleza? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, estequiometria, tudo bem? É um tema muito recorrente, que é muito cobrado a nível de vestibular, só que para compreendermos a estequiometria, vamos precisar compreender inicialmente as fórmulas químicas, como conseguimos montar, como a gente consegue gerar a partir de informações de massa, como a gente consegue montar as fórmulas dos compostos químicos. Então, na nossa aula de hoje, estaremos trabalhando dois tipos de fórmulas, a fórmula percentual e a fórmula mínima. Tudo bem, turminha? Vamos começar? Bom, são conhecidas atualmente milhões de substâncias químicas. E para identificar essas substâncias, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar os nomes das substâncias e as fórmulas químicas, que podemos chamar de fórmulas moleculares ou fórmulas iônicas, certo? Por exemplo, a água, H2O, uma fórmula química muito conhecida. Nós temos também o ácido sulfúrico, o H2SO4, a sacarose, que é o açúcar de mesa, o açúcar comum, C12H22O11, ok? Bom, essas são chamadas de fórmulas moleculares ou simplesmente fórmulas, pois representam de fato a molécula da substância considerada. Bom, a fórmula ela vai nos dar duas informações extremamente importantes, certo? Quais são os átomos que compõem aquela substância e quantos átomos. Então, tomando como base o ácido sulfúrico, o H2SO4, quais átomos compõem o ácido sulfúrico? O hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. E quantos? Quantos hidrogênios? 2, 1 enxofre e 4 átomos de oxigênio. Então, a fórmula molecular, ou então simplesmente a fórmula da substância, ela vai nos dizer quais átomos e quantos átomos vão compor a substância, certo? Um primeiro tipo de fórmula é a fórmula percentual. Fórmula percentual, vou lembrar da palavra porcentagem, né? Um termo muito utilizado na matemática, mas também muito presente no nosso dia a dia. Vamos imaginar que você ligou a televisão e aí está passando um telejornal e você se depara com uma informação como essa aqui na tela, né? Dados relacionados à inflação, certo? Itens que mais aumentaram num período de 12 meses. Por exemplo, o etanol, o combustível, aumentou 62,3%. A gasolina, houve um reajuste de 39,1%, certo? Um item da alimentação, o repolho, um aumento de 75%. Então, a porcentagem é algo que a gente se relaciona diariamente, certo? Então, existe também uma relação de porcentagem com a química. Nós vamos para a fórmula percentual. Então, a fórmula percentual, ela vai indicar a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância, certo? Então, a fórmula percentual, ela vai indicar a porcentagem em massa para cada substância. Uma maneira de determinar a fórmula percentual é a partir da fórmula molecular da substância.
aplicando os conceitos de massa atômica e massa molecular que nós já estudamos. Existem vídeos anteriores relacionados à massa atômica e à massa molecular, certo? Então vamos ver isso na prática, turminha. Olha só, sabendo que a fórmula molecular do metano, então o metano é o CH4, certo? Essa é a fórmula molecular do gás metano. E que as massas atômicas, as massas do carbono, vale 12 e o hidrogênio vale 1. Então, sabendo a fórmula e conhecendo as massas atômicas, olha só, a substância é o CH4, metano, certo? Nós temos um carbono e o carbono tem massa 12. Então, 12 vezes 1, 12. Nós temos 4 hidrogênios, ok? CH4. O hidrogênio tem massa equivalente a 1. Então, 4 vezes 1, ou 1 vezes 4, 4. 12 mais 4, 16. Então, 16 é a massa molecular da substância metano, o CH4. Conhecendo essa massa molecular, olha só, a massa total, 16, corresponde a 100%. E a massa do carbono? Eu tenho quanto de carbono? Eu tenho 12 gramas. Então, 12 gramas vai corresponder a X. Uma regra de 3 simples, meios pelo extremo, tudo bem? Eu vou chegar a uma porcentagem de 75%. Então, 75% da massa do metano é o que? É carbono. Para o hidrogênio, um cálculo similar, turma. Ó, a massa total, 16. Então, 16 vai corresponder a 100%. E a massa equivalente ao hidrogênio, 4, porque são 4 hidrogênios, cada hidrogênio valendo 1, 4 gramas. Então, esses 4 gramas irão corresponder a Y%, certo? Mais uma vez, o que nós chegamos? Nós chegamos a uma regra de 3 simples, certo? Meios pelo extremo, 4 vezes 100 dividido por 16, fazendo o cálculo 25%, certo? Então, 25% vai ser a massa equivalente ao hidrogênio. Então, olha só, com isso eu consigo chegar, turminha, à fórmula percentual do metano. Então, eu tenho ó, 75% de carbono, 25% de hidrogênio. Então, essa seria a fórmula percentual da substância metano, certo? Um outro tipo de fórmula é a fórmula mínima. Então, nós temos a fórmula percentual, que ela vai indicar a porcentagem em massa, ok? Em massa de cada elemento compondo aquela fórmula. E um outro tipo de fórmula é a fórmula mínima. Esse termo já vai esclarecer muita coisa. Fórmula mínima seria a quantidade mínima de átomos presentes naquela substância. Mas vamos ao conceito. Ó. Fórmula mínima ou empírica vai indicar a menor proporção em números inteiros de mol dos átomos dos elementos que constituem uma substância, certo? Então, a menor proporção para cada um dos átomos. Vamos partir para um exemplo para a gente poder compreender como a gente consegue determinar a fórmula mínima, certo? Olha só, primeiro exemplo, uma amostra submetida a uma análise qualitativa. Qualitativa por quê? Porque vai nos informar quais átomos estão presentes. Então, uma amostra submetida a uma análise qualitativa apresenta como únicos constituintes carbono e hidrogênio. Só há carbono e hidrogênio. Uma posterior análise quantitativa, aí já vamos perceber quanto nós vamos ter, revelou a existência de 80% em massa de carbono e 20% em massa de hidrogênio. Com base nesses dados, é possível determinar a fórmula mínima do composto. Olha só. Primeiro passo. É conveniente, quando se trata com porcentagem em massa, considerar amostras de 100 gramas, certo? Porque a porcentagem
ela já está relacionada com o número 100, o que permite que as porcentagens em massa correspondam à massa em gramas de cada elemento. Então, nós vamos supor, né, que nós temos 100 gramas da amostra. Portanto, em 100 gramas da amostra, pelos dados do problema, 80% em massa é de carbono, que vai corresponder a 80 gramas do carbono, e 20% em massa corresponde ao hidrogênio, certo? Então, 20 gramas de hidrogênio. O segundo passo é, a partir dessas quantidades em massa, ou seja, 80 gramas para o carbono, 20 gramas para o hidrogênio, e conhecendo as massas atômicas dos elementos, a gente pode determinar o número de mols de cada elemento, ou seja, quantos mols estão presentes naquela amostra, certo? O carbono, turminha, sabemos que tem massa atômica 12, portanto, a sua massa molar 12 gramas por mol. O hidrogênio tem massa atômica 1, ou seja, a sua massa molar equivale a 1 grama por mol. Então, por meio da fórmula, né, muito conhecida, quantidade de mols. O que é a quantidade de mols? Ou o número de mols? É a relação entre a massa em gramas dividido pela massa molar. É a relação entre a massa em gramas pela massa molar. Então, para o carbono, olha só, nós temos 80 gramas de carbono, certo? E qual é a massa molar do carbono? 12. 80 dividido por 12, 6,66 mol de átomos de carbono. E para o hidrogênio, quantos mols nós temos? Nós temos 20 gramas de hidrogênio e a massa molar equivale a 1. 20 dividido por 1, 20 mol de átomos de hidrogênio, certo? Então, nós já sabemos agora a quantidade em mols para cada um dos elementos. Sabendo isso, olha só, após determinar a proporção entre o número de mols de átomos, nós devemos transformar na menor proporção possível de números inteiros. Como vamos fazer isso? Dividindo-se os valores em números de mols por cada um deles, certo? Pelo menor número deles. Olha só, eu tenho 6,66 para o carbono, eu tenho 20 para o hidrogênio. Quem é o menor? Qual o menor número? 6,66. Então, eu vou dividir os dois por 6,66. 6,66 dividido por 6,66 vai dar 1. Então, a proporção equivale a 1 para o carbono. E para o hidrogênio, vou pegar o 20 e vou dividir por 6,66. Beleza? Vai dar aproximadamente 3. Então, como nós temos 1 mol de átomos para o carbono e 3 mol de átomos para o hidrogênio, são os valores mínimos, a fórmula mínima desse composto vai ser CH3. Só um detalhe, turminha, CH3 não é a fórmula molecular, é a fórmula mínima, é a quantidade mínima de átomos para essa substância. Essa fórmula molecular, ela pode ser, por exemplo, C2H6, pode ser o C3H9, certo? Então, é a fórmula mínima. A partir dessa fórmula mínima, a gente consegue determinar a fórmula molecular da substância. Vamos para mais um caso, um segundo exemplo. Uma amostra contém 1,84 gramas de sódio, 1,24 gramas de fósforo e 2,24 gramas de oxigênio. Nós temos aqui as massas atômicas, observe na tela, para o sódio, para o fósforo, para o oxigênio. Bom, para determinar a fórmula mínima do composto, inicialmente devemos determinar o número de mols de átomo para cada átomo que vai compor a substância. Então, vamos aqui, nós vamos determinar o número de mols. Turminha, número de mols é a relação entre a massa em gramas pela massa molar.
Tudo bem? Ó, para o sódio, 1,84 gramas é a massa em gramas dada pelo problema. Qual é a massa molar do sódio? 23. 1,84 dividido por 23, 0,08. Para o fósforo, 1,24 gramas. Informação do problema. Massa molar, 31. 1,24 dividido por 31, 0,04. Bom, turminha, o oxigênio. Informação da questão, 2,24 gramas. Massa molar do oxigênio, 16. 2,24 dividido por 16, 0,14. Então, nós temos aqui a quantidade em mols para cada átomo. Bom, agora nós vamos determinar a proporção. Os números, vamos atrás dos números inteiros, da proporção. Como vamos fazer isso? Nós vamos dividir esses valores pelo menor número. O menor número é o 0,04. Então, 0,08 dividido por 0,04 vai dar 2. Então, 2 vai ser o menor número ou a menor proporção para o sódio. 0,04 dividido por 0,04 vai dar 1. Isso para o fósforo. E para o oxigênio, 0,14 dividido por 0,04, 3,5. É a proporção em átomos para o oxigênio, certo? Mas olha só, a fórmula mínima ela não trabalha com números quebrados, somente com números inteiros, certo? Não trabalha com decimal. Então, a gente precisa transformar em números inteiros. Então, eu vou multiplicar os três valores. Nesse exemplo, eu vou multiplicar por 2, para poder chegar a um número inteiro, certo? 2 vezes 2, 4 mols para o sódio. 1 vezes 2, 2 para o fósforo. 3,5 vezes 2, 7 para o oxigênio. Portanto, a fórmula mínima para essa substância Na4P2O7. Essa é a fórmula molecular? Pode ser, como também pode ser uma variação, ou seja, pode ser o Na8P4O14, certo? O que nós chegamos, o resultado foi a fórmula mínima. Vamos para uma questão rapidinho. No combate à dor e à febre, um medicamento muito utilizado é a aspirina, cuja composição centesimal ou percentual é carbono, 60%, hidrogênio, 4,44% e oxigênio, 35,56%. Sabendo-se que uma amostra de aspirina com 0,18 gramas de massa existem 6,02 vezes 10 elevado a 20 moléculas, conclui-se que a fórmula molecular desse composto é... Olha aqui, turminha. Nós vamos inicialmente determinar a massa molar da aspirina. O que nós sabemos? Que 0,18 gramas contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. X gramas irá corresponder ao número de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Montamos uma regra de 3 simples, meios pelo extremo, certo? Então, olha só, 0,18 vezes 6,02 dividido por 6,02 vai dar o 0,18. Só que vai ficar multiplicado por 1.000. 0,18 multiplicado por 1.000, 180 gramas, a massa molar. Então, 60% é carbono. 60% de 180, 108 gramas. Dividido pela massa atômica, vou ter 9 átomos. 4,44% de 180, 8. Dividido pela massa atômica do hidrogênio, 8 átomos. 35,56% de 180, 64 gramas. Dividido por 16, 4 átomos. A fórmula molecular vai ser C9H8O4. Portanto, a alternativa correta, a letra
D. Ok, turma? Beleza? Muito simples, muito fácil determinarmos a fórmula percentual e a fórmula mínima para um composto. Tudo bem? Turminha, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!